Olá, seja muito bem-vindo. Vamos falar de educação? Pois é, o desafio na pandemia é grande. Essa chamada educação online é um desafio para as famílias, para os responsáveis desses alunos aí que precisam aprender. Será que eles estão aprendendo a contento? O desafio agora é o online. E quem tem uma boa internet já tem um grande desafio pela frente. E quem mora nas comunidades? Pois é, uma entidade chamada Vocação resolveu enfrentar esse desafio. Eles estão sediados na Zona Sul de São Paulo, no Campo Limpo, e resolveram ampliar a conectividade para milhares de alunos que têm essa dificuldade. Eu vou conversar agora com a Paulina Ribeiro. A Paulina é responsável no trabalho da Vocação, ela é gestora pedagógica do Centro de Integração ao Mundo do Trabalho. Muito obrigado pela sua presença, Paulina. Nós é que agradecemos o convite e a oportunidade. Paulina, eu vou falar um pouquinho aqui do seu currículo. Você é pedagoga, psicopedagoga e mestre em governo, Estado e políticas públicas, com ênfase em políticas educacionais, né? E agora, na Vocação, eu queria que você explicasse para a gente como é que você está desenvolvendo o seu trabalho na Vocação e o que é a Vocação, o que vocês fazem junto a esses alunos. Ok. A Vocação é uma organização da sociedade civil, né? Ela trabalha sem fins lucrativos, obviamente. Ela é uma instituição que foi fundada há 53 anos por um grupo de empresários ali no Campo Limpo, verificando as questões sociais, a vulnerabilidade de pessoas residentes ali no entorno, e se reuniram para fazer sempre um trabalho de desenvolvimento comunitário com esse público. Então, este longo percurso, um trabalho muito extenso foi desenvolvido, né? Não cabe a gente dizer aqui, mas se quiserem conhecer a história, basta acessar nosso site. E nós trabalhamos junto a crianças, adolescentes e jovens, sempre com foco neste público, e em consequência com as suas famílias, fazendo atendimento social com essas famílias, para minimizar esses efeitos dessa vulnerabilidade social e dessa exclusão em que a maioria por ali vive. E pois é, você... o nosso... Desculpe. Não, diga, o nosso trabalho especificamente que nós temos feito agora, neste local que eu trabalho, neste departamento, vamos dizer assim, que eu trabalho, é a inserção de jovens ao mundo do trabalho. Nós temos este objetivo e temos essa luta e fazemos isso por um percurso, como se fosse um percurso, em 3 programas que a gente faz. Primeiro, o jovem mais de 14 anos em diante, 15, nós fazemos um curso que é uma preparação para o trabalho. Inserimos este jovem em orientações básicas sobre este mundo que é desconhecido a ele, que é totalmente diferente da escola, algumas orientações como elaborar um currículo, reforço de pacote office, enfim. Eles saindo deste preparação para o trabalho, com que eles ficam com a gente durante 6 meses, eles vão para uma mentoria voluntária. Essa mentoria são mentores voluntários de empresas parceiras nossas, que se propõem a atender estes jovens em alguns encontros semanais, e pela metodologia de espelhamento, contando a sua vida, aconselhando, dizendo como eles chegaram ao seu percurso de vida profissional e de formação, como eles chegaram até ali, a gente busca fortalecer o projeto de vida deste próprio jovem, que muitas vezes eles elaboram um projeto de vida com a gente, né, que é fundamental para o nosso trabalho, mas eles têm uma certa desesperança em conseguir realizar aquilo, e em contato com este mentor eles conseguem este aconselhamento, este estímulo, né, vamos dizer assim. Terminando a mentoria... Diga. Não, diga. Terminando a mentoria, nós encaminhamos esse jovem para o programa Jovem Aprendiz, na lei da aprendizagem, onde nós somos uma certificadora, e ele vai seguir esse programa, tem suas orientações bastante precisas, legisladas, e se ele não é efetivado na empresa onde ele se formou como aprendiz, nós ainda temos a oportunidade de, se ele já está no princípio da universidade, de trabalhar com estágio, inserção desse jovem por meio da interveniência de estágios.
é um pouco O jovem esse o aprendiz circuito. é de que faixa etária? O jovem aprendiz ele pode ser inserido no programa dos 15 anos até os 24. E é Uhum, legislado de forma diferente, alguns cursos com alguma periculosidade não pode inserir jovens menores, tem toda uhum. uma estrutura que é de lei, mas eles fazem essa metade dessa formação em prática na empresa que os contrata, e a outra, a vocação faz, ou qualquer outra certificadora, faz de um pacote teórico, sempre referente àquela profissão em que ele escolhe. Então, a partir dos 15, ele está no ensino médio, né? Então, existe um ordenamento na escola, né, na organização escolar, que a gente chama de fluxo. Se ele estiver dentro do que a gente chama dentro do fluxo, ele estaria sim, já com 15, 16 anos, ele está acessando o ensino médio. Porém, nem todos têm essa mesma oportunidade. Alguns têm problema durante esse tempo de ensino fundamental e chegam um pouco mais tarde, e outros chegam em um determinado momento onde eles não podem mais estar em uma sala regular, e eles vão para o que a gente Uhum. chama de EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, para Eu complementar toquei, esse. porque essa questão acho que é fundamental do tema que a gente está tratando, que é a conectividade, que vocês identificaram muito bem, e acredito que identificaram porque trabalha com esses jovens. Às vezes a gente olha o problema aqui, mas o problema está lá atrás. Quando você está numa época depois de passar por todo esse processo, poder ser um jovem aprendiz, pode ser que se houve evasão escolar, ele não pode. Se você não tem uma boa conectividade, há uma relação entre essa não conectividade, a simples conectividade com a internet, somando todos os problemas que a gente está enfrentando na pandemia na educação, ele pode aumentar a evasão escolar devido a isso? Sem dúvida, porque se ele não tem acesso a uma conectividade para ele, vamos dizer, acessar, né, essa aula que foi ofertada a ele, é como se ele estivesse faltando na aula presencial. Né? É uma Uhum. relação bem fácil de se estabelecer. Se o menino, o jovem, a menino, ele falta a aula durante determinado período, principalmente no ensino fundamental, né, que é ainda na faixa do adolescente, isso precisa ser comunicado, é tão sério que precisa ser comunicado ao conselho tutelar, aos órgãos de proteção, porque existe uma garantia de que ele tem que cumprir aquele percurso escolar. Agora, se ele não tem uma conectividade, nós estamos, de alguma maneira, coibindo de que ele esteja presencialmente naquela aula, né? Porque ele estar na aula online quer dizer que ele estaria se dirigindo à sua escola indo na aula presencial. A aula presencial não é possível por conta da pandemia, ele tem que acessar esse benefício que é receber a sua aula, de alguma maneira. Então, é importantíssimo. E é lógico que se eu não consigo acessar um dia, outro, isso se juntar uma semana, a 15 dias, vai haver uma desmotivação dele conseguir. E não é só isso. Se eu tenho uma interrupção, mas eu tenho esperança de voltar, existe um envolvimento. Se eu tenho Sim. interrupção e me vejo numa situação onde eu não vou ter condição alguma de voltar, eu vou abandonar de vez e vou para um outro caminho menos aconselhável, vamos dizer assim. Pois é, você está falando, eu me lembro, por exemplo, das aulas de matemática. Se eu perdia uma aula de matemática, eu entrava em polvorosa, porque matemática, você perder uma aula, meu amigo, sem perder já é difícil, né? Então, Exatamente. eu fico imaginando assim, você perdeu duas, três, não teve conexão suficiente. A gente, por exemplo, profissionais que trabalham com comunicação sabem o quanto a gente sofre problema de conectividade, né? Às vezes está conversando com, principalmente órgãos públicos, né? Você faz reportagens online, órgãos públicos, você fala, poxa, é a maior universidade do país, você vai lá, não tem uma conectividade, tem problema. Imagina os alunos, o que eles enfrentam, né? Vocês com esta Sim. campanha que chama, fala pra gente como é que é o nome da campanha e como é que a pessoa pode acessar para fazer as suas doações e oferecer uma conectividade a um aluno. Então, essa campanha de conectividade, ela iniciou com essa
percepção que você está nos dizendo, né, de que está nos questionando, como é que a gente foi informado, o nosso jovem não conseguindo acessar as nossas propostas de atividade, e, Eu e tenho aí nós inclusive o fomos site aqui. identificando, ok, então nós fomos identificando que era maior do que isso, né? Que era Hum, maior do que ele não conseguir só falar com a gente ou receber a nossa proposta de atividade, mas que ele também estava tendo esse prejuízo na escola. E o que nós estamos, na verdade, o nome dela é Conectividade na Periferia, né? Porque a certo. periferia, a Zona Sul de São Paulo, é o lugar onde trabalhamos. E nós fomos identificando essas reclamações das famílias, dizendo: olha, ele não está conseguindo fazer a atividade de vocês, a gente quer que ele faça e tal, mas ele não está conseguindo fazer a atividade da escola. Nós temos aqui mais uma ou duas ou três crianças, às vezes na mesma casa, que utilizam o mesmo portador, o mesmo celular, o mesmo equipamento, mas que não tem, eles têm que dividir essa conectividade, e foi isso que nos motivou a lançar essa campanha para tentar ajudar de alguma maneira e contar também com essa ajuda de todas essas pessoas que estão nos vendo, dos nossos Uhum. parceiros, empresas. Nós lançamos a campanha em 19 de agosto. Já tivemos algum avanço, mas precisamos ainda continuar dinamizando esse propósito. Ô Paulina, quem não mora na capital paulista talvez não conheça um pouco da realidade aqui das regiões metropolitanas, que tem adensamentos muito grandes, né? Não sei Campo Limpo quantos habitantes tem, mas provavelmente é maior do que muitas cidades, né? E são regiões onde são casas em cima de casas, muitas vezes de alvenaria, mas muitas vezes só de madeira, né? E eu fiquei muito impressionado uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, há muitos anos, na Avenida Brasil, e eu olhava assim dos dois lados da avenida e falei: gente, mas é uma comunidade que não termina mais de casas de madeira. Em São Paulo tem essa questão assim, que são adensamentos, e aí o que acontece? São situações muito específicas, porque quem está em outros bairros, em outras regiões, não tem acesso, não passa por ali, não sabe o que acontece, não está num bairro onde a população jovem é maior, como é no Campo Limpo, esse local que vocês trabalham, a juventude é muito presente. Então, assim, eu queria que a sua palavra nesse sentido das pessoas que muitas vezes estão em outras regiões e falam: eu queria doar meu tempo, ajudar de alguma forma, mas às vezes recebe uma ligação de alguma instituição e faz uma doação. Eu queria que você falasse da importância desse trabalho da pessoa, ou colaborar mensalmente, enfim, e como é que vocês trabalham na transparência para a pessoa saber onde é que está indo o dinheiro, onde é que está indo os recursos, enfim. Perfeito. Então, é importante dizer que a vocação, especificamente no nosso caso, nós não trabalhamos apenas no Campo Limpo. A nossa Hum, sede é no Campo Limpo, nós atendemos, então, a região de Campo Limpo, e eu vou te falar de uma divisão que é do serviço assistencial em São Paulo. Isso é mais conhecido, vamos dizer, mas são referências que qualquer um pode perceber. Nós trabalhamos também na região do Grajaú, na região da Cidade Ademar, Capela do Socorro, M. Boemirim, que todas estão conectadas na Zona Sul, e nós ou atendemos diretamente nessas regiões, ou temos uhum. parceiros que nós contribuímos com esses parceiros de alguma forma atuando em rede. Então, Ah, é uma região muito grande em São Paulo, é o que se chama de Santo Amaro, vai até a Riviera, que é a região de Boimirim. Então, é muito grande realmente, né? É um local onde nós temos muita criança, muito jovem, e as condições realmente são bastante vulneráveis. Nós fazemos esse trabalho sempre muito próximo, em parceria com a rede socioassistencial, o que nos fortalece e vice-versa, né? uhum. Mas, assim, não é um bairro só. Então, Certo. o que eu poderia te dizer nesse sentido, que você me diz das pessoas contribuírem, enfim, é importantíssimo, porque um voluntário é importante para uma instituição,
ela que seja, pode ofertar um saber seu, uma expertise sua para contribuir com essa instituição. Uma pessoa que não tem esse tempo, mas tem uma condição que pode dizer, não, eu posso ajudar em alguma coisa, pode acessar o nosso site e contribuir com as diferentes campanhas, mas com essa especificamente que nós estamos fazendo agora com bastante força. Nós temos no próprio site uma área de transparência, onde nós informamos a este público como é que está sendo distribuído esses valores, como nós estamos entregando. Nós fizemos recentemente também uma grande campanha de cesta básica no princípio da pandemia, onde identificamos que muitas dessas famílias estavam com problema de alimentação, problema muito básico. E fornecemos muitas cestas básicas para essas pessoas que se cadastraram, que de alguma maneira chegaram até a gente. Mas essa da conectividade, eu apelaria sim para essas pessoas que acham que tudo está resolvido nessa questão da escola, nessa questão à distância. Vamos registrar que o governo tem feito, o governo do estado, a rede municipal também, a Prefeitura de São Paulo tem feito um esforço em atender e fornecer conectividade para parte dessa população jovem e crianças, mas que a gente sabe que as políticas públicas nem sempre elas alcançam 100% dessa necessidade, e que são muitas jovens, muitas crianças, né? Então não vamos deixar só o poder público falando, vamos falar também em algum momento para a gente contribuir, sabe? É uma coisa que às vezes algumas pessoas dizem, eu não ajudo porque o governo é obrigado. O governo atende com as políticas dentro de determinado limite e a gente cobre o resto, ajuda, faz a ação solidária. Pois é, aqui no site da vocação.org.br, se você é educador, pai, professor, quer conhecer, é bem legal, eles têm muitas frentes de trabalho. Especificamente nessa campanha está aqui, ó, você pode ajudar das seguintes maneiras, com R$ 36,00, garantindo acesso a um jovem, R$ 72,00 você garante acesso a 2 jovens, e assim vai a campanha, pelo menos o que está registrado aqui, até R$ 144,00 para 4 jovens, o que não é difícil em muitas famílias que nós temos espalhadas por aí. Bom, aí você vai clicar e vai fazer a sua doação. Até agora são 29 doadores, faltam 59 dias, do objetivo de 150 mil, eles arrecadaram, eu vi o número agora há pouco, mas agora não estou vendo aqui, mas aqui, R$ 12.801, né? Pessoas que já conseguiram arrecadar, já fizeram essa doação. Então é legal que continue e participe, porque é o que a gente falava, não é, Paulina? Você perder um dia de aula ou 2 dias de aula faz muita diferença, né? E a gente sabe que há uma preocupação com as famílias, né? A gente sabe que muitas famílias, mães, separam uma boa parte do orçamento para os filhos estudar, mas às vezes de um salário mínimo, por mais que ela separe e tente ajudar, não consegue, né? Então acho que é um meio da gente conseguir, não é só solidariedade, né? É uma coisa que volta para a gente de uma forma ou de outra, né? Às vezes a gente vive num bairro e não sabe por que problemas dos bairros vizinhos nos afetam, né? A gente vive numa sociedade muito isolada, e infelizmente a pandemia acabou nos isolando mais. Mas por meio da conectividade que a gente tem, a gente pode ajudar outras pessoas. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância da questão da educação nessas comunidades, Paulina, porque você falava do trabalho que vai seguindo uma sequência e até chegar no jovem aprendiz, né? E dentro desse universo, qual é a idade, a faixa etária que tem mais dificuldades, principalmente agora nessa educação online? Então, nós identificamos que as crianças abandonam menos o sistema escolar neste momento. Até porque tem uma menor expectativa de que eles gerem renda, né? Até porque, obviamente, o trabalho infantil é proibido, e tem menor expectativa de que eles gerem renda para as famílias. Já o jovem, ele vai saindo de um ambiente mais protegido,
mesmo pela própria família, não que ela não os proteja, mas já existe uma expectativa de que, de alguma maneira, esse jovem possa contribuir com a geração de renda familiar. E isso também os leva, muitas vezes, a abandonar diante das dificuldades. Bom, eu não estou conseguindo acompanhar a escola, eu não estou conseguindo essa conexão, então eu vou deixar mesmo e vou fazer o que eles chamam de um bico, ou eu vou me dedicar a uma outra coisa. E a gente sabe que depois a retomada é muito mais complexa, porque vem outras responsabilidades e o jovem, muitas vezes, ele se envolve em situações de violência, ele se envolve em situações de tráfico, porque, né, muitas vezes é o que está disponível ali às mãos, ele se envolve em outras situações que não são interessantes nem para esse jovem, nem para essa família, pelo direito que eles têm de ter uma vida digna e assistida. E também não é interessante para a sociedade isso, porque aí a gente tem uma geração de violência muito maior, muito mais difícil de se contornar. A escola, a Uhum. educação, ela é uma via da cultura da paz. Então, manter os nossos jovens na escola, em formação, podendo garantir uma vida digna para eles e decente, não é só uma questão de solidariedade, como você falou, é uma questão de consciência social. Né, de a gente não deixar com que esse grande espaço, essa grande diferença se extreme entre as populações em vulnerabilidade e as que não estão nela. Porque por mais que a gente pense em se proteger, a gente não e fique preso dentro de prédios, dentro de condomínios e tal, uma sociedade violenta não é interessante para nenhuma parcela dela. Né? E a educação consegue minimizar essas questões. Não vamos entrar na discussão da segurança pública, obviamente, né? Mas vamos pensar aqui do lado da educação, que ela é um contribuinte, um interveniente muito importante para se garantir uma sociedade de paz. Você é técnica e já atua há muito tempo nessa área. Como é que você vê a atuação das empresas também no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos a gente vê muitas assim, grandes doações de empresas, fundações, né? No Brasil essa mentalidade tem melhorado, porque a população tem cobrado muito uma atuação social, a questão ambiental, né? As pessoas estão olhando muito para isso. E você acha que ao mesmo tempo as empresas têm tido esse olhar? Então, na vocação, especificamente, eu diria que nós temos um relacionamento bastante importante com as empresas, né? Não só a vocação, outras instituições também, porque nós temos no nosso DNA essa formação por empresários, por pessoas que já Uhum, tinham esse interesse de envolver seus recursos. Toda a nossa diretoria ela é voluntária, eles são empresários. Todos esses programas, eles têm bastante interesse em investir, em acolher esses jovens dentro das suas empresas. E tem também outras gigantes que a gente sabe, né, que estão envolvidas nisso. E eu não sei se a gente deveria citar os nomes aqui, mas enfim, o Itaú, o Bradesco tem um envolvimento educacional muito grande, o Banco uhum. Itaú, Itaú Cultural, Itaú Social, a Ambev, né, a Fundação Lema, o Instituto Coca-Cola, a Fundação Vivo, Fundação Vale. Aí eu vou te dar uma série, né? Fundação Cargill, Uhum. enfim. Tem inúmeras instituições envolvidas nisso, fazendo o seu papel, é, mas este é um esforço, eu acredito que de toda uma sociedade. Né? Não Uhum. basta essas grandes instituições fornecerem recursos e tal, se elas não chegam, não têm capilaridade para chegar, né? Uhum. Onde ela deve chegar. E eu acho que esse é um esforço agora, com que todos esses esforços, esses investimentos cheguem em quem precisa. Eu acho que talvez Uhum. as instituições menores tenham maior capilaridade e tenham maior entendimento desses territórios também, como Desse nós universo, porque temos. às vezes é verdade, porque isso é fato.
Às vezes o problema, a gente está olhando para o problema, mas tem que olhar algumas fases para trás para ver exatamente onde ele começa. Pode ser numa alimentação, pode ser um problema de segurança, né? Um aluno que chega na escola e que, de repente, o pai foi preso, ele não vai ter a mesma possibilidade de um outro que está emocionalmente bem, né? Se ele não se alimentou, então, às vezes o problema a gente olha a ponta e é outro, né? Eu pergunto isso porque Exato. também a gente vê um cenário de muita instabilidade, não só por causa da pandemia, mas devido à tecnologia, né? Estava vendo uma palestra que dizia o seguinte: ninguém sabe nos próximos 20, 30 anos qual é a profissão que você vai falar, vou estudar isso e isso vai me garantir um bom salário e uma empregabilidade. As coisas vão mudar tanto devido à tecnologia, e você acha que o poder público e as empresas e o sistema educacional está pensando dessa forma para colocar jovens no mercado que tem uma maior empregabilidade? Ou a gente ainda está formando alunos só para prestar o Enem e depois não se sabe o que fazer com isso? Então, eu acho que é muito difícil nós dizermos isso é assim ou não é assim. Eu acho que existe um misto de situações. Existem algumas instituições bastante vanguardistas buscando essa formação, sim, mais na área tecnológica, é, empreendedora, buscando novos campos. Isso existe num número bastante grande. Existe escolas, redes de ensino pensando isso, né? Vamos dar o exemplo da rede do Estado de São Paulo, do Instituto Paula Souza, e da própria Secretaria da Economia se movimentando nesse sentido. Eu acho que existe sim, talvez em alguns centros mais do que em outros. A gente viu acontecer uma grande expansão das FATECs, em São Paulo, na Uhum. área federal, em São Paulo, das ETECs. Então, isso é muito bem-vindo também, porque sinaliza novas profissões, novas possibilidades para essa juventude. Mas o que a gente tem que também entender é que essa análise, ela sempre é refletida numa população de mais de 200 milhões de pessoas. Então, isso não é fácil, É. não, em nenhuma situação, né? Então, por mais que eu te diga assim, eu sou uma pessoa que estou dizendo pelo Estado de São Paulo, é o meu governo, eu sou um Estado bastante privilegiado diante da União, e então, Uhum. sim, estamos fazendo várias essas iniciativas que eu te apontei aqui, as instituições também não governamentais trabalhando nessa inserção do jovem a partir de jovem aprendiz, são gigantes que são certificadores de aprendizagem, trabalham em redes, são parceiros e sempre voltados para essa formação profissionalizante. Então, São Paulo tem uma discussão muito frutífera, eu diria, mas a gente não sabe quanto que isso se reflete ainda num país. Então, acho que tem Muito essa bem. complexidade a considerar. Eu conversei com a Paulina Cristóvi, ela é gestora pedagógica do Centro de Integração ao Mundo do Trabalho da Vocação. Entra lá no site da Vocação, eles estão com essa campanha da conectividade. Você faz uma doação de R$ 36, ajuda um aluno. 72 ajuda 2 alunos a ter conectividade, pelo menos para um mês, para poder estudar. Só para citar uma campanha, um dado interessante aqui do Conjuve, Conselho Nacional de Juventude, que divulgou uma pesquisa com o seguinte resultado: 28% dos jovens entre 15 e 29 anos pensam em deixar os estudos quando as escolas e universidades reabrirem, e quase 50% das pessoas têm dúvidas se irão prestar o Enem. Aqui dá 28, não dá um terço, mas é quase um terço dos jovens nessa faixa de idade entre 15 e 29 que pensam em deixar estudo. Isso é muito grave, porque você veja, ele vai interromper esse processo que a vocação pega um menino lá com 12, 13, 14 anos e vai levando ele até chegar ao jovem aprendiz. Então, se você quer ajudar a uma família, que seja, ajudando uma pessoa a não perder esse processo, é só entrar lá no site da Vocação e fazer a sua doação e também se integrar, né? Ir lá visitar, conhecer, participar. Paulina, muito obrigado. Eu deixo para você Eu que Falei agradeço. muito, né? Deixo você com as considerações finais. Não, eu tenho sempre uma consideração final que ela, embora ela seja prática, ela é um pouco mais filosófica.
O que eu digo é o seguinte: você vê desigualdades do mundo, você não, em alguma instância, não se conforma com isso. Eu tenho certeza que muitos dos que nos estão assistindo agora passam por este desconforto em ver situações que os deixa constrangidos, vamos dizer, na sua humanidade. Mas a única maneira que nós temos de superar isto é dando um primeiro passo, um pequeno passo. Então, essa adoção de um jovem, de uma conectividade, de um acesso para um jovem na vocação, ou qualquer outro tipo de doação para uma pessoa que esteja em vulnerabilidade, vai fazer com que você se coloque de uma outra maneira diante dessa situação do mundo. Então, estar unidos nessa corrente de bem não é só ajudar a vocação, ajude a quem você achar que está próximo também, que precisa, que está ao seu alcance, mas que trabalhar por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, faz da gente um ser humano melhor também, e em consequência, uma sociedade melhor. Muito obrigado pelas suas palavras finais. Então fica aí a nossa dica, a nossa orientação. Muito obrigado, muito Paulina, por essa conversa, viu? E a gente fica aqui sempre à disposição. O papel do Alesp Conecta é conectar iniciativas da sociedade civil que estão colaborando com o poder público para que juntos a gente possa aí caminhar e ultrapassar esses desafios, principalmente agora durante a pandemia. Muito obrigado e até a próxima edição. Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, a gente fica por aqui. Continue mandando as suas sugestões de pauta que a gente vai trazendo aqui no Alesp Conecta, tá bom? Até o próximo programa.